Hoje a gente está inaugurando o nosso Pode Vestir e não poderia ser diferente. A gente vai começar com o casal Muso. O casal Gabs e Léo, os fundadores da Mice. E a gente trouxe para fazer uma conversa muito íntima e contar um pouco toda a história deles e da Mice pra gente. Então sejam muito bem-vindos, Léo, Gabs. É um prazer estar aqui como host desse podcast que vai inaugurar com vocês, contando um pouquinho da história de vocês. Então conta pra gente, Gabs, primeiro, um pouco da sua história, de onde você veio, porque eu sei que vocês não são de São Paulo e tem muita história aí que as pessoas não sabem. Meu Deus do céu! Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui. Um brinde a todo mundo. Um brinde a esse Pode Vestir. Tô feliz. Cadê o seu, Léo? Vamos brindar. O seu tá ali atrás. Tô muito contente da gente estar aqui. Pra quem não me conhece, eu sempre falo isso. Meu nome é Karen Gabriela, mas ninguém me chama de Karen. A não ser minha mãe, quando tá muito brava comigo. De resto, é só Gabs Gabi. Então, assim, se você vê alguém falando Karen, é porque o pau já torou do meu lado. Sou nascida e criada em Brasília. Nossa, meu Deus do céu. Conheci o Léo em Brasília. Então a gente veio para São Paulo em 2018, vai fazer quase 10 anos que a gente tá aqui nessa terra paulista, que eu me considero uma paulista fake, tá? Quem tem renite, sinusite, larite, bronquite, tem tudo. Então assim, já me considero essa paulista. A gente veio para cá por conta de um trabalho do Léo. Então ele foi transferido para cá e foi onde tudo começou da nossa jornada empreendendo, tudo que aconteceu dentro do processo de consultoria que o Léo passou. Ele teve a ideia de criar, mas ele vai contar um pouquinho da parte dele. Eu não vou contar essa parte que ele teve a expertise de desenhar todo esse aplicativo, que eu fiquei chocada. Mas assim, a gente tem uma história muito legal. Eu e o Léo, a gente é casado há 12 anos que a gente tá juntos. A gente tem 2 filhos, o Heitor e o Hércules. O Heitor tem 11 anos, o Hércules tem 6. Eu amo ser mãe de menino. Eu amo essa conexão com pessoas. Eu levo eles pra todos os lugares. A gente conta o propósito da nossa marca. A gente senta à mesa, almoça, conversa no dia a dia, contando qual que é o nosso objetivo, o nosso sonho, o futuro. Porque eles fazem parte disso. Então, assim, a Mice, ela nasceu muito desse querer de transformar a forma das pessoas se vestirem. Foi dessa forma muito potente e foi crescendo, foi ramificando, a gente foi voltando algumas coisas para se encaixar no nosso time, aquilo que era melhor para a empresa. Mas eu fico muito contente de estar aqui. Eu falo horrores, tá, gente? Pelo amor de Deus, já me cancela. Corta, porque senão eu vou ficar meia hora falando aqui. Já vou passar pro Léo contar mais um pouco essa parte, um pouquinho da nossa história. Muito feliz de estar aqui no primeiro episódio do Pode Vestir. Acho que esse é um projeto que a gente sempre idealizou e viu com muito carinho. E eu acho que é o melhor momento para fazer isso acontecer agora, com a Gabs e com a Gil, tocando esse projeto que pessoas incríveis vão passar por aqui e tá abrindo esse período especial. Mas eu sou o Leonardo Costa, sou co-founder junto com a Gabs e CEO aqui na Mice. Eu venho de uma carreira de tecnologia, então nunca imaginei trabalhar com moda, acho que esse é um detalhe muito importante. Mas eu tive um contato no momento que eu fiz a consultoria de imagem com a Gabs. E aquilo me transformou de uma forma muito grande, porque eu tive um alto impacto de resultado no meu dia a dia. E eu comecei a entender que aquilo poderia ser um negócio. Então eu comecei a entender, estudar o mercado, ver o que já existia, o que não existia. E dali a gente desenvolveu a primeira versão da Mice, que era um app onde você tem um stylist ali por assinatura. Então foi incrível, uma jornada sensacional. De lá pra cá, várias coisas mudaram. A gente vai contar um pouco. Mas é isso, assim, esse é um pouco da minha história. Uau, muito objetivo, meu Deus. Não, eu acho que, Léo, você precisa contar a sua experiência quando mudou a sua imagem, né, através da consultoria. Eu acho que é importante você contar aquela história que eu conheço, mas que as pessoas não conhecem, do efeito disso na sua vida e, né, porque eu acho que quando a gente mexe na parte de fora, mexe com a parte de dentro e vice-versa, né? Tem uma transformação quando a gente fala da imagem. Boa. Acho que aconteceu, eu fui para uma reunião de negócio, então sempre atuei com tecnologia e time comerciais. Eu fui numa reunião no escritório super de uma empresa gigantesca aqui em São Paulo. E quando eu cheguei na porta do escritório, a pessoa que me recebeu, ela me olhou de cima a baixo, ela não falou nada, mas ali eu entendi que a minha imagem não fez com que ela comprasse a ideia de que eu iria passar por ela ali. A reunião aconteceu, tudo bem, não fechei o negócio. Mas eu entendi que, cara, a minha imagem não tá compatível com o assunto, com o que eu tô tratando. Então eu preciso buscar isso. E aí a Gabs já atuava com a consultoria de imagem, tava ali já começando a atender os seus clientes. E a gente fez a consultoria. Quando eu fiz a consultoria, para mim foi muito esse olhar de ferramenta.
eu preciso melhorar minha imagem para aumentar meu resultado. Então, para mim, era muito esse lugar objetivo. Eu acho que para o homem, no geral, ele tem um pouco mais desse olhar. Então, acho que o homem ele tem um pouco de medo, de receio de investir na própria imagem. Acho que ele tem um pouco ele ainda não conseguiu explorar essa parte do autocuidado de uma forma tão profunda igual as mulheres fazem. E para mim era um pouco disso. Porém, no processo, foi extremamente transformador também para minha autoestima, para minha confiança. Então, eu tive todo um reflexo interno que me fez entender esse autocuidado e a moda como uma ferramenta que, de fato, era o meu objetivo, mas também como um autocuidado, como expressão, uma forma de eu comunicar com as pessoas sem precisar falar muito, de você já chegar com a mensagem que você quer. Então, além disso, teve todo um olhar para mim também de o quanto que eu me senti bem comigo mesmo. E aí, obviamente, uma coisa alimenta a outra, né? Então, a imagem ficou mais estratégica, a minha confiança aumentou, o resultado aumentou. Então, foi um ciclo, acho que super positivo. E eu falo muito pros homens, né? Não tenham medo da moda. Não tenham medo de se cuidar. Não tenham medo de entender a tua imagem, de ousar. Porque é sobre você transmitir para as pessoas uma imagem estratégica. Então, eu tenho esse olhar assim de levar para esse meio de empreendedores de tecnologia um pouco desse autocuidado, que eu acho que faz toda a diferença e assim, só vai que vocês vão ver o resultado. Eu quero, na verdade, saber um pouquinho como é que vocês administram o armário de vocês. Essa é uma coisa interessante também que eu acho que vale a pena contar. Conta pra gente, Gabs. Meu Deus. Gente, é uma perturbação do inimigo, tá? Para com isso, porque eu pego todas as roupas do Léo, juro pra vocês. Então, assim, pra mim, o armário é compartilhado. Ele quase não usa as minhas peças, só se for uma camisa ali, mas eu pego muitas peças do Léo. Eu adoro peça masculina. Eu acredito que o caimento da peça masculina tem um match incrível, principalmente mulheres que têm quadril largo. Se você tem quadril largo, aposta numa calça masculina que tem um bolso quadrado, ele deixa o bumbum bem bonitinho, harmônico. Geralmente, quando você tem um quadril mais largo, às vezes você tem dificuldade de usar alguma peça, não se sente tão bacana. Um dedinho de distância da tua pele, não precisa ser over. Mas assim, eu olho pra calça masculina e já tenho um faro. Camisa masculina, essa aqui é masculina. Eu quero essa jaqueta. No dia que eu quero usar, eu já pego ela pra mim. Essa calça também já usei no evento que a gente tava, vocês sabem. Essa calça que eu tô aqui é masculina. É a minha curadoria no Icebook da Bética, masculina, que eu adoro, assim, completamente apaixonada. Então, o meu armário, ele é muito versátil. Mas agora eu tenho trazido uma suavidade pra minha imagem. A minha imagem era mais carregada. Então, acho que a imagem é muito de fases e ciclos, né? Você vive muito essa versatilidade no dia a dia, de você mudar, de você entender a tua fase e se adaptando. Agora eu tô mais fresh. Quem diria usaria uma camisa rosa? Fresh. Sempre era blazer, preto, o cabelo pra trás molhado. Acho que eu tô muito nessa fase zen, né? Eu tô recatada do lá, gente. Empreendedora não tem tempo pra nada, gente. Joga uma camisa e vai embora, por gentileza. E você, conta pra galera. A Gabs foi a grande influenciadora da minha mudança de estilo, né? Então, assim, basicamente, toda essa transformação, ela que me conduziu e me ajudou. Então, eu simplesmente terceirizei essa decisão. Então, hoje é muito do que ela enxerga no mercado que faz sentido pra mim. E eu vou lá e compro. Mesmo quando eu, às vezes, gosto de algum produto, alguma coisa, eu sempre valido com ela, ver se faz sentido ou não. Não porque eu não teria a capacidade, acho que hoje, né, já trabalhando com moda, eu já teria, mas é porque realmente é uma questão mesmo de terceirizar essa decisão e ela consegue olhar sempre um passo 2 e 3 daquela peça. Então, às vezes eu vou gostar, mas vai ser uma coisa muito específica, ela já consegue ampliar a visão. Então, a decisão é muito mais fácil para mim. Mas eu tive uma mudança de estilo, então hoje o meu estilo, ele tá ali numa linha um pouco mais... Eu tenho um pouco de sofisticado, mas eu também gosto de trazer um pouco do esportivo, e aí eu vou mesclando esses estilos, mas meu guarda-roupa ele é pequeno. Eu tenho poucas peças, mas são peças que super se combinam. Mas... Adoro, eu quero essa parte da Zoom camisa. Ô, Léo, mas como é essa coisa de repente você ir no armário pegar uma coisa e a Gabi já tá com essa peça? O que você faz? Como é a sua reação em relação a isso? Porque mulher, eu sei que grita, que faz escândalo, fala, putz, né, quando a gente tem irmã. Agora, como é, como esposa, você ter que dividir uma peça? Dividir tudo. É irritante, né? Porque
várias peças que eu quero usar, quando eu vou ver ou ela tá usando, ou ela tirou do meu lado do guarda-roupa e tá do lado do guarda-roupa dela e eu não encontro as coisas. Mas, assim, é isso que ela falou. Ela usa muitas peças que eu tenho, mas ela me ajuda também a usar as minhas peças, então meio que equilibra. Mas é isso, assim, e ela é esperta, né? Porque quando eu vou comprar uma peça, ela já pensa se vai funcionar pra ela também. Façam isso, por gentileza. Então, meio que essa decisão dela tá meio enviesada, acho que eu vou procurar outro styling. Vou procurar outro styling pra me ajudar, porque ela já tá pensando mais nela do que em mim. E eu quero falar uma coisa, o Léo, apesar de não ser curador da Mice, ele é o que mais experimenta os looks. Então, os looks masculinos, o Léo tá sempre provando, gente. É muito legal porque é funcional, a ferramenta é funcional para os usuários que estão ali para se inspirar, para avaliar novas compras, porque é uma jornada completa, né? Então, já que eu entrei na pauta Mice, eu quero que vocês contem um pouco pra gente como foi. Você já falou um pouco de como nasceu, mas eu quero saber o sentimento de vocês, de dar esse passo, de empreender, né? E de entrar nesse mundo que todo mundo sabe que é tão hostil, né? O da moda. Conta pra gente. Quer começar o quê, Gabs? Ou Léo? Posso começar. Ai, gente, eu adoro falar dessa pauta, porque assim, dentro de um dos principais valores da Mice é sempre trazer essa comunidade, diversidade, e uma das fontes que a gente bebeu muito para criar a Mice e essa curadoria humana é se conectar sem o ego, sem querer ultrapassar ou atropelar o trabalho do outro, porque na moda, para você ser bem visto, para você ter um posicionamento grande, você precisa ser distante, ser frio, ser escasso, virar a cara para as pessoas. Eu vou em diversos eventos de moda, influencers, às vezes a pessoa não olha para você, ela não fala contigo, porque ela quer ter uma validação de status e assim ela consegue subir e crescer na carreira. Mas na Mice, a gente criou a Mice desde o início para não ser assim, para ser uma comunidade diversa, para ser uma comunidade única de pessoas que realmente se ajudam, se conectam. Cada um tem sua curadoria. A página que eu entro da Camila não é a mesma da Karina, por mais que ela tenha estilos diferentes e diversos. Então a Mice nasceu muito com esse propósito de ter essa comunidade envolvente, ter essa comunidade de pessoas que se encontram através de outros estilos, de um olhar humano. Então, assim, é um universo difícil, empreender não é uma jornada fácil, é para poucas pessoas, mas quando você tem pessoas do seu lado, e eu posso falar muito isso para vocês, que o Léo, ele me incentivou bastante nessa jornada, então assim, eu fico muito feliz e grata por tudo, porque ele me conectou muito, então ele é minha maior inspiração. Então assim, falou de empreender, ele que trouxe essa essência, ele que trouxe esse desejo que eu não sabia que eu queria empreender. Eu sabia, depois que eu me formei em consultoria de imagem, eu me conectei bastante nesse universo, mas eu sentia que faltava algo ali. Eu sempre quis trabalhar no digital, mas eu não sabia como na consultoria de imagem. Então, quando ele trouxe o aplicativo para mim, que era um app, na época, naquela forma do guarda-roupa, o closet das pessoas, eu me apaixonei. Eu me apaixonei mais de uma vez, por sinal, porque foi muito conectante, assim, ele trouxe aquela ideia das pessoas poderem explorar o seu armário, descobrir coisas novas, e isso de forma escalável. Eu falei, cara, esse negócio vale a pena. E assim, quando você tem propósitos muito unidos, a gente é muito unido no dia a dia, sabe? A gente tem os mesmos valores, a mesma visão, então a gente trouxe muito isso pra dentro da empresa, claro, separando os papéis. Então a galera que deve pensar, cara, como é que deve ser o universo deles empreendendo? Será que eles misturam tudo? Não, a gente entende o que é trabalho, o que é família, mas muito numa visão comprada de transformar esse mercado da moda. E para você transformar o mercado e criar algo do zero, não é só ter boa formação, não é só ter bom posicionamento, você precisa ter muito sangue no olho e coragem. Coragem para enfrentar e criar o novo e transformar esse mercado. E quando a gente tem propósito e a gente sabe o que quer, a gente vai no 12. Boa. Eu sempre quis empreender, assim, eu venho de um mercado de uma carreira de startups, então tive muito contato muito cedo com esse ambiente de tecnologia, empresas com cultura disruptiva, culturas divertidas e inovadoras. Então, para mim foi uma grande escola, assim, eu aprendi muito, e desde o primeiro contato que eu tive com startups, eu já criei esse desejo de empreender. Eu não sabia com o que ainda, mas para mim era muito claro que eu queria dar esse passo e eu fui me preparando durante a minha jornada. Então, todas as decisões que eu tomei dentro dessas empresas que eu passei, nessa quase 10 anos, foi muito pensando coisas que eu poderia aprender, que no momento que eu precisasse empreender, seriam conhecimentos importantes para mim.
E aí, durante esse período, acho que uma das coisas que veio foi essa questão da tecnologia, de aprender a programar. Então, eu fui estudar programação por conta e consegui ali desenvolver, e acho que foi incrível, porque isso mudou muito a minha forma de pensar. E logo depois foi essa história onde eu tive esse episódio que me despertou para minha imagem e me fez entender o mercado, né, a indústria da moda, como que ela funcionava, como que ela girava. Então, acho que toda essa construção, ela vai se conectando, né? Acho que tem uma frase do Steve Jobs que ele fala que a gente vai conectando os pontos. Eu acho que comigo foi muito assim, a carreira que eu passei, a Gabs formada em moda e consultoria de imagem. Então, acho que tudo se conectou e quando chegou na hora, eu não tive dúvida que era com moda que eu iria empreender, quando aconteceu. E aí, logo depois, a gente criou a primeira versão. Eu ainda estava trabalhando na última empresa que eu estava. E aí chegou determinado momento, assim, 3 meses antes de lançar o app, foi o momento que eu saí da empresa. Eu falei, agora eu vou entrar de cabeça, vou entrar com tudo, vou mergulhar. E aí a gente fiz essa transição para empreender de fato. E acho que é um frio na barriga, mas assim, nada te realiza mais do que você criar algo que está impactando positivamente a vida das pessoas. Eu acho que isso é o que me motiva, acho que esse é o ponto, assim. O quanto que as coisas que a gente pensa, cria e desenvolve tá tornando a vida das pessoas melhor. Né? Que no nosso caso hoje é tornar o consumo de moda menos ruidoso, mais fácil, mais prático, mais inspirador. Então foi super legal e acho que uma história assim dessa transição foi quando a gente lançou o app nas lojas. Então a gente teve todo um desafio para conseguir distribuir o app nas lojas de aplicativo, né? Apple Store, Google Play. Mas quando eu vi a primeira vez que eu vi lá o logo da Mice dentro da loja de aplicativo, ali foi quando me deu aquela virada de chave. Eu falei, cara, agora eu sou um empreendedor de verdade. Então agora não tem volta, agora é isso, vambora. Muito legal, e acho que não falta mesmo sangue nos olhos, a gente que está no dia a dia, a gente sente isso, né? O quanto vocês acreditam e batalham efetivamente para mais ser esse sonho que vocês tiveram, né? E que alcance o maior número de pessoas possíveis, né? Então, a gente é prova disso. Contem pra gente, assim, um bastidor, né? Dessa coisa de vocês trabalharem juntos e viverem juntos, né? 24 horas vocês estão respirando isso junto. Eu quero um episódio engraçado ou alguma briga efetiva que vocês tenham tido. Boa! Fala. Pensar em alguma, eu não sei. Não, eu posso falar se vocês quiserem. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Eu quero que vocês contem um episódio assim que vocês vão dormir, sabe? De bunda. Sabe o que é dormir de bunda? É quando um não quer olhar pra cara do outro. Contem alguma coisa que aconteceu, que vocês divergiram em alguma opinião, enfim. Se é que tem. Não, tem horrores, tá? Pelo amor Tem, de Deus. porque assim, a gente é muito diferente, né? E isso é extremamente positivo, porque a gente se completa muito. A parte que eu não sou bom, ela é excelente e vice-versa. Mas são muitas histórias, acho que assim, eu tô tentando lembrar de uma muito... Tentando lembrar qual é que vai Mas pegar. eu posso falar que o primeiro ano, ele foi muito desafiador. Porque é aquele ponto de você, cada um achar o seu lugar, cada um achar o seu espaço, o seu ambiente... Mas eu vi uma história agora que pra mim foi assim, acho que foi super legal. Eu tô curiosa, o que é? A gente tava num evento, e aí, no evento, eu sempre fui muito assim, de fazer o máximo de contatos possível na network. E aí eu vi um potencial parceiro, alguém que era importante pra gente conversar naquela hora, eu falei, Gabs, vai lá, que é você que tem que abrir essa porta. E aí ela, não, eu não vou, que não sei o que, eu vai, e ela não vou, e eu vai, ela não vou. Pode falar qualquer vez, tô curiosa pra saber qual que é. Foi esse ano? Não, já teve bem no primeiro ano, foi no primeiro ano. E ali, a gente brigou no evento, e fomos embora, brigados pra casa, porque a gente não conseguiu se entender ali de como que seria a nossa atuação naquele evento. Mas foi super enigmático, porque... Foi a primeira situação que a gente estava ali num ambiente externo, precisando atuar em equipe, e a gente teve ali um desentendimento, um atrito. Gente! Você não lembra dessa história? Você tem que me falar depois qual que é, nos bastidores. Não lembro, mas eu lembrei de uma que... Deixa eu ver, deve ter um ano essa história? Mais de um ano.
Ai, não lembro também. Eu sei que a gente tava viajando a trabalho. Foi muito engraçado esse dia. A gente tava viajando a trabalho e a gente foi pra um happy hour de negócios, ao mesmo tempo curtir. E nesse dia eu tava exausta, eu tava muito cansada. E a gente tava numa estratégia de conversar com uma galera ali legal, pra contar da mais, não sei o quê. Só que quando eu cheguei no evento, me bateu um cansaço tão grande que eu olhei pra aquele drink, eu olhei pra aquele vinho me chamando, eu olhei pra aquele... Eu falei, gente, eu não tô querendo mais não, hoje não, vamos deixar... E aí o Leonardo falou, Gabs, é uma oportunidade. Eu falei, eu posso mandar mensagem no LinkedIn depois. Ele, Gabs, a gente não pode perder a oportunidade. Eu falei, não vou não. E eu sentei. Pleníssima. Aí veio, não é o mesmo evento, né? Não é o mesmo evento, é outro evento. É outro evento. Aí eu falei, ai, querido, dá meu drink aqui, pedi meu vinho e fiquei a festa inteira tomando meu vinho ao ar livre, aquela coisa fresh, e fiquei um pouco chapada. Fui pra casa, a gente não se falou desse dia, mas no outro dia depois voltou ao normal. Mas eu lembro muito desse episódio, porque ele tava lá, ele tinha entendido uma oportunidade muito legal e, de fato, eu perdi a oportunidade. Essa é a verdade. Mas eu queria tomar o drink também. Mas eu acho que eu entendo, gente, a Gabs, porque quando a gente tá junto em evento, o Léo é muito focado. Ele tá ali respirando o negócio, ele quer aproveitar cada segundo e oportunidade que ele tem. E a gente, às vezes, tá ali já num outro mood e ele tá focado, gente. Pode ser 10, 11 horas da noite que ele tá focado. Gente, eu quero saber aqui... Empreender a gente já sabe que não é uma jornada fácil, mas tem uma outra coisa, às vezes numa startup, né, a gente tem que estar aberto realmente a ideias, a rotas novas, e eu sei que a Maice vive tudo isso, né, iniciou com uma proposta e hoje tem uma proposta diferente, porque justamente vocês estão atentos, né, a ajuste de rotas, e eu quero que vocês contem um pouco sobre isso. Acho que Léo pode contar um pouco mais, assim, como essa coisa de ter que estar ligado no que está acontecendo e saber a hora certa de desviar daquilo que era um propósito inicial. Conta um pouco pra gente. Acho que essa é o grande desafio do empreender, né? Porque você sabe que você provavelmente está errado, e você precisa achar o caminho certo. E acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, que desde o primeiro dia da Mais, é uma coisa que eu converso com a Gabs e a gente tem muita clareza, é que eu e ela, por mais que a gente se complete, a gente tem toda uma complementariedade no negócio, a gente sempre viu que seria impossível a gente chegar aonde a gente queria chegar só nós dois. Então a gente sempre imaginou que a gente precisaria ter pessoas melhores do que nós, naquilo que a gente não é bom, complementando essa visão. Porque no final do dia, para você mudar, você precisa enxergar. E enxergar é o mais difícil. E aí, no meio desse processo, a gente sempre teve um olhar, e sempre foi essa minha preocupação, assim, eu me preocupo mais em saber que as pessoas certas estão com a gente, porque essas pessoas, elas vão conseguir enxergar. E aí, as adaptações que a gente precisa fazer vão acontecer mais naturalmente. E eu acho que a nossa história foi muito legal, porque durante o processo entrou a Mabel, que era uma curadora da plataforma, e trouxe e se interessou e quis participar, e a gente conversou e se tornou sócia com a gente. E logo depois entrou a Gil, que trouxe ali a parte que faltava também. Então, hoje, quando eu olho esse time de sócios e founders que a gente tem, eu vejo que é um time completo, que tem uma visão super ampla e está preparado para tomar as decisões. Porque no final do dia é isso, assim, mudar exige visão, você tem que enxergar o que você precisa mudar, e o outro passo é a coragem. O que você está disposto a abrir mão para você chegar chegar onde você quer. Então acho que é muito isso, e aí, baseado nesses pilares, a gente criou alguns valores. Então tem 2 valores que eu acho que eles se conectam com o que você perguntou, que um é time. Então a gente colocou esse pilar de time, que ele traz um olhar para o nosso negócio de que todas as conquistas são do time e todas as derrotas são do time. Então a gente entende que tudo que é feito é um conjunto de pessoas, de decisões tomadas, então a gente evita, né, de isolar os fatos, as pessoas, e o que torna o ambiente muito mais interessante. E um outro valor é a adaptabilidade, que eu acho que é exatamente isso, né? Como que é mudar? E a gente mudou muito, assim.
Tem um grande investidor que eu admiro muito, ele fala, para você chegar no produto certo, você tem que fazer aproximadamente 10 mil decisões que você tem que tomar para você acertar. Se cada decisão você tiver pelo menos 3 hipóteses, você tem que analisar pelo menos 30 mil hipóteses. Então é muito difícil você fazer sozinho, né? E acho que agora com o time completo que a gente tem, não só nós sócios, mas acho que toda a base de curadores que super apoia, né? O time que tá junto com a gente também, Cambis, Naná e outras pessoas, faz com que a gente esteja muito mais perto de ver as mudanças. E aí eu acho que o elo final é a coragem de mudar. E eu acho que essa coragem tem muito. Uau, incrível, meu Deus. Só completando um segundo, eu acredito que é muito a questão da fatia do bolo. A gente nunca pensou que o bolo seria nosso. A gente sempre pensou em repartir esse bolo com mais pessoas que acreditam e constroem isso com a gente. Porque no final, são histórias que a gente vai deixar. É uma transformação e tem que ter alguém doido, tá? Tem que ter alguém iludido no início. Tem que ter alguém que você fala assim, ô pessoa iludida do caramba, olha, achando que vai dar certo, empreendendo. Vai dar certo quando você continua, você persiste, você escala. Ele sempre fala do Monte Everest. Tem que preparar, às vezes tem que soltar coisas da bolsa pra você subir, chegar no topo. É uma escala todos os dias, mas a gente não faz isso sozinho. A gente faz com pessoas que acreditam pra gente ter essa diversidade e mudança, porque o mercado vai estar mudando toda hora, ainda mais o mercado da moda. É um mercado trilionário, um mercado que toda hora tá tendo transformações e ninguém sai pelado. Se ninguém sai pelado, vocês vão querer mais na vida de vocês. Ah, eu me emociono, gente, porque é isso, a gente sente isso, né? E eu acho que tem horas que eu, como sócia, falo, meu Deus, será que isso vai dar certo? Aí eu olho e tô aqui escutando e tô me emocionando com vocês, porque é isso, né? Pelo amor de Deus, é isso mesmo, e eu acho que é importante a gente colocar, essa que o Léo colocou muito bem, a questão da comunidade, né? Que a gente tem um espaço para os curadores terem a vitrine própria, ter a própria vitrine, se posicionar, ter visibilidade, mas a gente acredita no time que é esse time amplo, né? Então a gente traz sempre todos os curadores para perto da gente e esse é só o começo, então fica ligado. Agora uma última não, talvez a penúltima, questão você é influencer, né? Influencer, como você fala, você é influencer ou seja, você faz aí jornada tripla, quádrupla talvez, porque como mãe, enfim, como você administra esses vários papéis que você tem na sua vida e conta um pouco pra gente. Legal, essa é uma história muito boa porque era muito bagunçada e não é fácil, e inclusive eu falo isso bastante, é difícil você conciliar o lado mulher, o lado maternal, o lado esposa, o lado empreendedora e o lado criadora de conteúdo, mas eu tento entender que a minha criação de conteúdo, ela é uma extensão da minha vida. Então, por exemplo, eu não consigo criar um conteúdo que não faça parte do meu dia a dia. Então, se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês vão ver eu acordando às 5 da manhã, fazendo devocional, vou pro treino, volto, mostro a reunião, venho aqui pro escritório, faço um monte de coisa, porque é a minha jornada. Então, assim, eu tento colocar em caixas algumas etapas internas, mas a criação de conteúdo é muito natural. Eu não consigo criar algo que não faça parte da minha vida. Então, por exemplo, uma coisa que eu conversei com o Léo é muito parte do processo, tá, gente? Eu sou o lado criativo, o lado que tenho... Eu sempre falo que minha cabeça é como se fosse... Vocês entram no lado florido, é o outro lado cheio de... É uma sala vazia, com uma gaveta fria, mas a minha cabeça tem muita coisa, eu sou muito criativa. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, Leonardo, pelo amor de Deus, eu vou ficar louca. Eu preciso criar um processo para todas as minhas jornadas. Eu tô bagunçada. Então, eu preciso de ajuda para abrir o meu olho no dia a dia e falar, agora eu vou atuar como Gabs, co-founder da Mais, eu vou atuar como Gabs, curadora, eu vou atuar como Gabs, CMO, vou atuar como Gabs, influenciadora, mãe, esposa, porque eu preciso. E ele simplesmente falou, vou criar um processo para você. Juro para você, ele criou um processo no Trello e ele me ajudou a dividir a Gabs em várias facetas. Então, quando eu acordo hoje, por exemplo, eu penso, qual que é a Gabs que eu vou atuar? É a Gabs Stylist, a Gabs Mãe, a Gabs CMO, a Gabs que vai ser influenciadora. O que eu vou fazer? Aí eu vou olhando na minha caixinha, nem sempre dá, tá? Tem dia que eu nem olho, não vou ser hipócrita, gente, pelo amor de Deus, mas eu sei que aquela hora eu tô atuando como... atuando com aquele momento específico do meu dia a dia. Mas a criação de conteúdo eu insiro basicamente em tudo. Então vocês conseguem ver exatamente quem eu sou em várias facetas. É uma loucura só, mas no fim sou eu. Não tem como inventar isso.
E você é a cara da Mais, então a gente adora, né, acompanhar você, acompanhar o seu Instagram. Eu acho que traz divertimento, traz leveza. Então eu adoro, particularmente adoro te seguir. E, ai, gente, que mais? O que mais que a gente pode perguntar aqui? Eu queria saber o que vocês veem para Mais nos próximos 5 anos. O que vocês estão enxergando e estão trabalhando, né, como co-founders, como CEO, CMO e com todo o time, né, que a gente faz parte. Como última pergunta, depois a gente vê como que a gente vai continuar aqui ou se a gente já encerra. A visão é grande e ambiciosa, assim, acho que o que a gente visualiza é que a Mais vai estar daqui 5 anos, com certeza global, acho que atuando em vários países e levando uma solução de decisão de consumo de moda. Quando a gente olha para isso, a gente vê uma série de desperdício, muita decisão errada, muita decisão impulsiva, e a gente entendeu que existe uma forma de levar esse consumo com mais inteligência, com mais assertividade. Então eu vejo a Mais global e eu vejo as pessoas todos os dias decidindo comprar moda dentro dos nossos produtos. Eu acho que isso é o que a gente, é a visão, né? A gente está trabalhando para isso. E sendo uma ponte entre o consumidor e as marcas, né? Tanto valorizando as marcas que são boas, que entregam qualidade, aquelas marcas autorais que às vezes estão brigando por espaço e a gente vai conseguir trazer e ajudar, conectando ela com o cliente do outro lado. Acho que de uma forma bem prática e direta é isso. Talvez aí... Não vou falar números, né? Se não posso falar. Então. Muito bom, mas eu também vejo a Mais como um selo. Então, por exemplo, as pessoas elas vão entrar na plataforma da Mais, no aplicativo, elas vão entender que aquela curadoria foi pensada para ela, pro estilo dela, pra história que ela tem, que ela não precisa se sentir confrontada ou com vários ruídos o tempo todo na hora de fazer uma compra, na hora de escolher uma peça, ela vai entender que aquele curador fez pensando na jornada dela. Ela vai poder salvar, poder provar e falar assim, aqui é um lugar que eu sei que na hora que eu comprar, na hora que eu me vestir, que eu olhar para as peças do meu armário, vai dizer muito sobre quem eu sou. Então, acho que é esse olhar que a gente tem muito para agora, presente e futuro, para que as pessoas já possam trazer esse novo comportamento, essa nova jornada de consumir moda de uma maneira leve, sabe? Roupa é tua história, é tua expressão. Então, na hora que você entrar, que você comprar, vai falar assim, aqui tem um selo representando quem eu sou. Que uma pergunta interessante seria, Léo, qual é o seu livro de cabeceira? Gabs, qual é o seu livro de cabeceira? Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. Pode ser 2. Eu tenho um que é especialista em pessoas, do Thiago Brunet, e também tenho do Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que eu adoro esse livro. Gente, foi um prazer enorme receber vocês dois aqui no Pode Vestir e poder passar para todo mundo um pouco de quem é a Gabs, um pouco de quem é o Léo, e eu fico assim lisonjeada de estar junto com vocês nessa jornada, e eu posso falar, em primeiro lugar, o quanto eu me sinto desafiada pelos dois, e eu admiro vocês muito por todo o caminho que vocês fazem, pelo tanto que vocês são guerreiros, e eu não tenho dúvida nenhuma que a Mais vai ser esse sonho grande que nós todos temos. Então, muito obrigada aos dois por tudo e por estar aqui no nosso primeiro episódio. Então, é isso. Muito bom, arrasou, gente!